E aí, tinha um HD lá que era um HD de descarte de uma operadora de internet. E aí ele comprou esse HD, chegou em casa, descobriu, né, que tinha ali algumas informações. Ele peneirou ali as informações e até que chegou nos dados da Marcela Temer, né? Aí o que diz a história, né, que muitos alegam que não foi isso, é que ele encontrou fotos íntimas da Marcela Temer, né? Começou a chantagear. Mas outras pessoas dizem que, na verdade, ele encontrou conversas dela, né? Porque ele clonou o WhatsApp dela através dos dados que ele encontrou, o iCloud, né? Ah, esse cara tava na maldade. Não é? Esse cara tava na maldade. O cara tava na maldade. Tudo bem que ele não esperava encontrar Marcela Temer. Mas O cara não é um pobre coitado, não na é verdade, né? não é um cara assim que, tipo, o negócio apareceu pra mim, eu só fui ver. Não, ele sabia como ir mexer. atrás, como, né, Sim, pegar essas sim. informações e usar isso a seu favor. Ele ficou apenas 5 anos preso, esse rapaz aí. E aí o que aconteceu, né? Ele clonou o iCloud e supostamente foram imagens íntimas, né? Mas muitas pessoas alegam que tinha coisas que comprometiam o próprio Michel Temer, né? Tipo, dela xingando ele, alegações de esquemas e tudo mais. Aí não dá pra saber, né? Porque o próprio Michel Temer na época tentou censurar a imprensa. Foi um caso aí, foi bastante popular. Foi em 2016, né? Se não me engano. E aí a partir disso daí que foi um dos maiores efeitos borboletas, porque na época o secretário de Justiça do estado de São Paulo era o Alexandre de Moraes. E aí ele resolveu o caso, assim, em pouco tempo e foi indicado pro Supremo Quanto Tribunal tempo Federal. até o cara tá preso? Cara, olha que bagulho louco. No Brasil a gente sabe que essas investigações demoram muito, né, cara? Só que como se tratava de uma pessoa famosa, foi menos de um mês, se não me engano, 14 dias. Se pá ainda demorou, porque qualquer rastrinho que ele deixou mas era naquela fácil época encostar. era diferente, negão. Não era... Será, né? Que nem hoje? Não é que nem hoje. Hoje era rapidão, Hoje, velho. mano, Hoje era milhão. Hoje você localiza o cara que tá te xingando lá no Twitter e manda prender. No outro dia a PF tá lá. Até pra invadir Né? as redes sociais, né, o iCloud, antigamente era mais difícil. Pra invadir assim. Mas você vê como é é as coisas. Ó, várias vezes eu já contei em podcast que quando eu trabalhava na sucata era comum chegar celular e chegar HD. Que a pessoa jogava na cabeça da pessoa, ela jogou na reciclagem e jogou fora. Né? E aí só que eu sabia mexer, sabia ligar de novo. Quando eu ia ver, tinha foto íntima, tinha vídeo. Eu já vi quantos moradores eu já não avisei. Como eu carregava em prédio. Você eu também tava na maldade. Não, mas eu avisava. Eu falava, chegava no carro, por exemplo, ó, você, eu reconhecia você do vídeo, aí eu falava pra você, ô irmão, rapidinho, deixa eu só te falar um negócio, quando você jogar HD fora, formata. Ou você formata, ou então se tiver, mesmo que você não confiar na formatação, desce o martelo nele. Porque assim, ó, hoje fui eu. Hoje, mas você mexe com o computador? Que a cabeça do cara é, por que você tá pegando reciclagem se você mexe com o computador, né? Tipo, a conta do cara é essa. Eu falo, não, mexo. Porque eu vendo também as coisas que estão boas, mas toma cuidado, irmão. Assim como fui eu, amanhã ou depois você pegava outro. HD pra vender. Oxe, eu vendi muito pra bingo. Bingo? Na época que tinha bingo aqui em São Paulo, oxe, eu vendia cadeira de escritório, peça de computador, monitor, entendeu? Que eles faziam as casinhas de caça-níquel, assim. Mas explica uma coisa pra gente. A Marcela Temer, ela tinha, então, as informações dela lá, no caso, as informações do iCloud dela. Esse cara, ele conseguiu acessar o iCloud, conseguiu clonar os arquivos, então ele invadiu conta dela, certo? Nessa conta, essas fotos que o cara teve acesso e tal, eram fotos, tipo, um ensaio fotográfico, era um negócio mais profissional ou era, tipo, caseirão mesmo? Então, ó, Júnior, como era um HD de operadora, o que acontece, né? Fica, tipo, todo salvo nos cookies, né? As senhas, né? Os logins, acredito que de todas os que ela tinha ali no celular, né? Pelo chip, não sei, né, direito. Mas foi assim que ele teve acesso às informações, né? Os dados, né? Isso é perigoso, hein? Sim. Porra. Acho porque que a responsabilidade... você tem um aparelho, aí você tem lá salvo, tipo, login e senha de um monte de coisa, sem contar suas fotos. Aí você tá com o seu aparelho lá funcionando, aí um HD de uma operadora consegue ceder acesso às suas imagens. É um negócio perigoso. Acho que, inclusive, até no Wi-Fi, modem e tudo mais, fica armazenado tudo, né? Até que você consome por VPN e tal, esconder a localização. Acho que de operadora não tem como, né? Não, mas você já viu que o iPhone pergunta tudo se você quer armazenar? Qualquer aplicativo que você baixa que precisa de login e senha, ele sempre pergunta, você quer que armazena tal, caso você esqueça? Mas nesse caso aí... Se você é dessas pessoas que não decora a senha, mano, você vai clicando sim em Mas tudo. nesse caso aí é um negócio muito estranho, porque um HD de uma operadora, que não é um HD dela, é um HD de operadora,
que serviu como base pra acessar os arquivos pessoais de alguém. É. Tipo assim, é pior do que alguém acessar seu histórico de navegação. Muito pior. Porque assim, o achar o pornozão lá é o de menos. Achar conteúdo que realmente, tipo, pode ser usado pro crime, entendeu? Pra vasculhar as contas digitais do cara, acessar conversas e acessar banco, por exemplo. Cara, isso é muito perigoso. Bagulho pesado. Por isso que o Brasil precisa de Alexandre de Moraes, velho. O defensor da Se não democracia. fosse o Alexandre de Moraes, defensor da nossa democracia. Olha só o risco que a gente estaria correndo. Verdade. Então, só que aí o que É o que acontece? ele gosta de ouvir. Não fica muito claro, Júnior, se eram fotos íntimas da Marcela Temer ou se eram conversas comprometedoras. O que foi divulgado, né, é que eram fotos íntimas, né? Nudes mesmo, né? Então foi a nudes mais... Custou mais caro pra República do Brasil aí. Esse nudes aí era melhor não ter feito, não ter tirado, não. Agora a pergunta que fica é se ela tava mandando pro Temer ou pra outro indivíduo, né? Essas fotos aí. Já pensou? 2016, perigo tá aí. Temer tava lá. Porra, né? Né? Virando... Porra, já tava virando aquele negócio de vampirão, aquilo da conspiração, o anticristo. 16 foi quando ele entrou, né? O pessoal falando ela sai, 15 altos ela absurdos sai, do Temer. ele Tinha um entra. cara aí que era filho do Temer. E o cara era pastor dizendo que meu pai é satanista, lembra? Ô, louco. É. Um cara que ele se dizia filho do Temer. Nem sei o que deu isso daí. Isso daí ele não censurou, não. Mas Isso nem foi o Temer pior. tava... O pior foi as conversas na madruga. As conversas na madruga que ferrou tudo, lembra? Não. As conversas na madruga lá com os irmãos... Os irmãos Carter. os Batista. Os irmãos da carne lá. O Wesley e o Os Joel. irmãos da carne. Mas Eu tenho a teoria de que até hoje o Temer não se reelegeu por causa daquilo. Porque eu acho que se não fosse aquilo, ele tinha O Joesley ele Batista tinha tava lá tinha sido gravando o cara, reeleito. né? Ele sem remorso nenhum teria sido reeleito. Tava gravando lá. Ele tirou o Brasil do fundo do poço. O Brasil tava lá no fundo do poço, cheio de lama em cima. Ele conseguiu pelo menos tirar. Teve a greve dos Ele não queria caminhoneiros. se reeleger, não. Com 2 aninhos de trampo, ó. Com 2 aninhos de trampo ele conseguiu tirar. Duvido se ele não tinha sido reeleito. Mas ele não queria, ele queria passar o Maré Turbo pra frente, velho. Ele não queria. Mas sabe- Aposto como ele queria, mano. Mas sabe o que é bizarro? Se eu não me engano, o Temer, ele foi professor da USP e deu aula pra Alexandre de Moraes. Sim. E inclusive um dos... como que é? Aquele trabalho final de TCC. faculdade. O TCC do Alexandre de Moraes. Isso é informação, qualquer um pode conseguir. É sobre como não deveria existir indicação do Supremo Tribunal. E ele foi indicado. Caraca, que doideira. Que bagulho absurdo, né? Absurdo mesmo. Você sabia que todos os advogados com quem eu troquei ideia, assim, que já chegaram mais perto, assim, do Alexandre, todos falam bem dele? No off, Até não tô falando até assim. o Pavinato. Até o Pavinato. O Todos Pavinato falam falou bem. que ele era um Todos falam que ele é foda. excelente professor. É. Manda muito bem. E o cara, ele era até engraçado, assim, fazia umas piadas, meio stand-up na aula. Nunca vi falar mal dele, velho. É mesmo? É, todos falam bem dele. O pessoal, eu fui no esquema de advogado. O pessoal fala que o Temer é muito técnico. Tipo assim, esse negócio de... o Temer tá perseguindo fulano por opinião política, não sei o quê. O pessoal fala que os despachos do Temer, do Alexandre de Moraes, desde o começo, eles eram muito técnicos. Então, assim, é um negócio assim que você... É irretocável, não tem o que você apontar como defeito. Entendeu? Então, muitas vezes, eles preferem que caiam no Alexandre de Moraes, quando sobe pro STF lá os processos, né? Então, esses processos que normalmente envolvem empresas, envolvem alguma decisão judicial. E aí, quando cai esse despacho no Alexandre de Moraes, é porque o cara ele foi pra primeira instância, segunda instância, terceira instância, STF, né? Quando cai no Alexandre de Moraes, os caras até gostam. Porque os caras são... Eles falaram Confiam no trabalho. O Alexandre é muito técnico, é um cara muito... O negócio dele é o direito mesmo, né? Conhece bastante. Diferente, por exemplo, do que o pessoal fala do Toffoli. O Toffoli é aquele caso lá, né? Nunca conseguiu ser juiz, prestou concurso, não passou, fez carreira como advogado do PT, ou seja... Do Toffoli eu não sei dizer, porque no tempo que eu fiquei ali na PAN e tal, que eu tinha muito contato com a galera advogada mesmo, que ia advogar de tudo quanto era jeito lá, entendeu? Eu nunca perguntei do Toffoli, como eu sempre perguntava do Alexandre, porque era ele sempre que tava na crista da onda, né? Então eu sempre perguntava dele. E todo mundo... Não teve um até hoje que fala... Tipo assim, não tô falando o cara que falava bem com a câmera ligada. Tô falando o cara que falava com a câmera desligada. A gente trocando ideia com a câmera desligada, todo mundo fala bem. Todo mundo. Não tem um assim pra falar, mano, o cara não manja porra nenhuma. Muito pelo contrário. Assim, às vezes tinha um ar de decepção até.
Porque Sim. tipo, tinha um ar de decepção, porque o cara fala, caralho, o cara é foda pra caralho, mas tipo, tá fazendo isso aqui, não sei o quê. Tinha um ar até de decepção, porque achava que ele era foda, como se ele estivesse decepcionando. Entendi. Entendeu? Doideira, né? É isso mesmo. Mas a história do Toffoli, você pergunta pro pessoal, o pessoal fala isso daí mesmo. Uhum. Você pergunta pro Capês, você pergunta até pro Superman. Que o Superman também é doutor em Direito. Sim. Pra galera aí da PUC, da Mackenzie, inclusive, o pessoal, mano. Quer ver outro que Isso falam também. bem também? O Mendonça. Zanin. Não, o Mendonça eu nunca cheguei a perguntar, então esse eu não sei. Mas o Zanin eu lembro que foi quando eu tava pra sair da PAN, ele tava pra ser indicado. E aí, mano, e esse Zanin? Ele falou, mano, o cara é foda. Tipo, vários caras assim. Aliás, não, minto. Sabe qual que é o foda Minto, mesmo? só teve um que não falou que não achou, que não era tudo isso, não. Foi até recentemente no meu podcast. Teve um Mas de resto, todos falavam bem. Tem um cara que esse daí também é unanimidade. Gilmar Mendes. Gilmar Mendes é foda. É sério. Todo mundo fala que o Todo Gilmar mundo Mendes fala é bem foda. dele. Todo mundo fala que Caralho, ele é o Gilmar foda. Mendes é foda. O Gilmar Mendes, ele tem o famoso, como é que é? Notório saber jurídico. Notório saber Todo jurídico. mundo fala bem do É. Gilmar Mendes. Todos. A Michelle Bolsonaro tava conversando com ele aí esses tempos aí. É. A única coisa que o Gilmar Mendes nunca conseguiu soltar foi o Bolsonaro. Mas de resto, velho, chega no Gilmar Mendes, solta. Libera todo mundo. Liberou o Temer. Liberou aquele outro cara lá do... Mensalão? Que Zé? na época... Não, antes ali, na época Antes do do Temer. Zero, antes do Zero foi o Genuíno. Não, Genuíno acho que nem chegou a ser preso. Cara, não Genuíno sei. não lembro. Mano, mas o Gilmar Mendes, ele liberou um monte de gente, velho. Assim, pá, soltou. Mas só pra deixar claro, pessoal, a gente não tá falando assim, que a gente é super fã dos caras. Estamos falando a real Não, de os quando caras você são tá... políticos, velho. Os caras... eles quando que você deviam tá ser no meu off, fã. você pergunta... Porque eu gosto de perguntar pra galera que é mais inteligente, mais estudada que eu. Eu falo, mano, e esse cara, como que ele é do nível profissional? Todo mundo fala, o cara é foda. E aí você vai falar o quê pro cara, quando tem um jurista na sua frente lá e você pergunta pra ele, ou ex-desembargador, ou gente que já pegou cargo alto e tal, você pergunta, a pessoa fala, mano. Falava bem do Alexandre, falava bem do Zanin, falava bem do Gilmar Mendes. Vi muita gente falar. Pra falar que o Gilmar Mendes é foda. Daí... O negão lá também, o Joaquim Barbosa, outro também. Pô, mas Joaquim Barbosa é 2007, velho. É mensalão, é lá. É. Mas E agora eles... se aposentou. Desculpa, gente.